ansiedade nas crianças e adolescentes, inclusive, conforme uma reportagem, né, da BBC, um levantamento feito pelo Instituto Ayrton Senna em São Paulo, né, as escolas estaduais de São Paulo, entre os alunos de lá, 69% da rede estadual, portanto, apresentaram depressão e ansiedade, né, ou alguns sintomas, pelo menos, e o que complica também é a questão de um acompanhamento, de um tratamento mais específico, né, em relação a isso, porque também não é um tratamento tem até disponibilizado, né, via SUS, mas a demanda é muito grande também e às vezes as pessoas não conseguem esse acompanhamento. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, amigos, ouvintes. Realmente esse tema ele é extremamente importante, ele é crescente e é um fator que causa preocupação porque são aquelas chamadas doenças escondidas que surgem, né? Às vezes as famílias demoram para pesquisar, demoram para diagnosticar, demoram para observar e quando identificam os sintomas mais evidentes, aí busca-se o tratamento. E nós, no Brasil, apesar dos investimentos até agora já feitos, não estamos estruturados para atender a saúde mental das pessoas como precisaremos nos próximos anos. Então, esses dados que surgem dentro das escolas, eles são sinalizadores do que está acontecendo dentro das casas. E há um sem número de fatores que têm gerado nos adultos episódios de ansiedade e episódios de depressão. A depressão mais vinculada à tristeza, ao olhar do passado, aquela sensação de perda, e a ansiedade mais olhando para o futuro e a insegurança do que está por vir. E nesse olhar para trás e olhar para frente, as pessoas às vezes não conseguem parar no tempo presente e sentir e inclusive respirar e agradecer os espaços do presente que tem. E isso reflete naturalmente na vida das crianças. Eu vi que vocês vinham relatando as questões de emprego, aumento de emprego, mas vocês observam ali um dado, eu acho que tu disseste, Rita, que 1 a cada 3 casos de demissão é pedido do próprio empregado. E isso é um sinalizador do quanto os adultos estão insatisfeitos com as suas próprias realidades e começam a buscar alternativas, mudando às vezes de lugar, mudando de emprego, mudando de hábitos ou mudando de circunstâncias e procurando em fatores externos formas de saciar aquela insatisfação. É essa busca dos fatores externos que vão álcool, drogas, celulares, redes sociais, que vão gerando desestabilização num equilíbrio dos adultos e com reflexo nas crianças. O período da pandemia que nos jogou para dentro de casa, ele enfatizou esses aspectos que agora estão apenas sendo sinalizados. Pois bem, mas o que fazer em relação a isso? Nós temos que, como política pública, como sociedade em geral, e nós como adultos, pensarmos primeiramente, e esse é um erro clássico que costumamos ter, nós precisamos pensar primeiramente em prevenção à nossa saúde mental, depois em tratamento à doença mental. Os nossos serviços hoje, eles estão mal dando conta, eu repito, mal dando conta de atividades do tratamento de doenças mentais. Mas há um limbo ali de pessoas que estão se preparando para adoecer, que estão encaminhando num sistema que vai gerar um adoecimento e isso não está sendo olhado adequadamente. Nós, aqui em Lajeado, temos o privilégio de ter dentro do Pacto pela Paz o programa socioemocional dentro das escolas, que é um enorme fator de prevenção a doenças mentais. Por quê? É a partir do sistema de conhecimento das próprias emoções e conversa com as próprias emoções e espaços de diálogo que tu vai evitando hipóteses de adoecimento mental. Não significa que outros fatores bioquímicos dentro da pessoa não possam gerar esses episódios, mas há inúmeros mecanismos de prevenção que podem e devem ser implementados. Desde a prática do esporte, a prática da contemplação, a prática da respiração, a prática da meditação, as rodas de conversas, os espaços de diálogo. Todos esses são fatores de prevenção, mas nós não fazemos. Nós, os adultos, não param, às vezes, para respirar. Nós temos que retomar o hábito de parar, de respirar, de contemplar. Isto não é perda de tempo, isso é investimento em saúde mental nas pessoas. É equívoco. E agora, voltando à pesquisa que vocês trouxeram antes, claro, há uma necessidade básica que estressa as pessoas, que é a necessidade de sobrevivência, a necessidade de dinheiro para comprar o básico.
E há uma segunda necessidade, que é entrar num padrão de consumo que nos é jogado. E essas necessidades estressam essas pessoas. E muitas vezes há uma correria, um empenho enorme para gerar emprego, para ter o emprego, e às vezes o emprego é a causa do estresse. Se nós formos observar entre as pessoas empregadas, quantos deles já não se estressaram, entraram no burnout exatamente em razão do próprio emprego. Então, aquilo que a gente busca, às vezes, como solução, termina sendo tanto o problema. Voltamos à base. Nós precisamos chegar no equilíbrio entre o que eu posso, o que eu preciso. E aí, a busca do estado presente, sem a ansiedade pelo futuro, sem a tristeza pelo passado, formas de equilibrarmos as nossas condutas. Então, quando eu vejo projetos que permitem ou que criam hipóteses de que as mães estejam mais dentro de casa, agora a Câmara dos Deputados aprovou alguma possibilidade nesse sentido, seja para amamentação, seja para o primeiro período. Eu sei que a Câmara de Lajeado e Prefeitura estão num debate assim com pais de autistas, ou seja, nós precisamos gerar espaços de convivência, de contemplação e convivência. Isto gera saúde mental. Temos esporte para cá e para lá, precisamos ter muito mais. Nós precisamos ter as quadras, os espaços ocupados com as pessoas em áreas públicas. Nós vivemos aqui em Lajeado num espaço muito bom, mas não é o reflexo do que acontece no país inteiro, com sociedades que ficam alijadas dessas hipóteses. Isto gera estresse, isso gera adoecimento, isso gera empobrecimento da população. E reflete lá dentro do nosso sistema. Onde tem isso, temos um grande risco de negligência, um risco de violência, um risco de conflito, um risco de agressão. E nestas circunstâncias, quem menos vai resolver é a lei e a punição. Às vezes a lei e a punição terminam estressando ainda mais uma família que já vinha adoecida. Sobre essa pausa que todos nós, né, deveríamos fazer, daqui a pouco desacelerar um pouco. Eu não sei, talvez a gente não faça também uma que o ritmo é cada vez mais frenético, outra que daqui a pouco algumas pessoas vão olhar, mas olha lá o Ricardo tá parado, não tá fazendo nada, né? Não tá produzindo. Tem essa cobrança também. E olha que interessante, o senhor fala, né, que Lajeado ainda é um lugar muito bom, é uma realidade diferente de grandes centros, de outros lugares onde as crianças ou até adultos também têm problemas, né, de transtornos ainda em função da pandemia e tudo mais. Mas aqui também há essa necessidade de pararmos, de educarmos, e por isso a importância do Pacto Lajeado pela Paz, né? E o senhor imagina que isso vai até quando? Pelo menos esse ritmo aí mais crescente ainda em função da pandemia. Olha, Ricardo, esse é o lado assustador pelo qual os poderes públicos precisam se prevenir, porque nós estamos numa ascendente, né? Essa crise de ansiedade, especialmente das pessoas, essa inquietação, ela não dá sinais de redução, ela dá sinais de aumento. Então, eu e nem as pesquisas que se lê por aí tem previsão do rumo lá adiante. O que nós hoje estamos constatando é o adoecimento das pessoas, um adoecimento silencioso, que é o pior de todos, seja na depressão, seja nos transtornos de ansiedade, sejam nas crianças. Então, são movimentos que deveríamos ter, talvez, a nível estadual, a nível federal, mais preocupação com esses aspectos, iniciando por dentro das nossas escolas, né, e passando para as nossas famílias. Mas não há previsão. Nós não temos noção de como é que nós vamos... Eu comentava, acho que semana passada aqui, a geração do celular, ela vai dar sinais daqui a 10 anos. Nós não sabemos como é que vai ser o reflexo desse tipo de educação com as crianças com 5 anos manuseando um celular, desde esta idade, tendo respostas imediatas, sem ter a relação do tempo, a relação da espera, a relação do tédio, a relação da leitura, a relação da reflexão, da criação. Pensa bem a diferença quando eu conto uma história para uma criança. Pense nisso. Quando eu conto uma história para uma criança, ela ouve e ela cria o cenário na sua cabeça. Quando eu leio um livro, a gente lê e cria um cenário na cabeça. Esse processo criativo é fundamental dentro do cérebro. Quando eu abro o celular e clico e num segundo vem a história, a imagem e a música, o cérebro não cria mais nada. E nós vamos acelerando as nossas expectativas. Esse aceleramento, nós não temos a noção e a dimensão de como iremos reagir nas próximas gerações. Por isso que temos nós, adultos, agora, a obrigação de pensar nisso. E, às vezes, tu falasse em acelerar, eu tenho comentado quando eu posso, nós não precisamos, às vezes, nem frear. Basta pisar na embreagem. Para aqueles que dirigiram um carro não automático, sabe a função da embreagem. A embreagem dá um respiro para um motor. E, às vezes, é isso que nós precisamos.
A não ser que você seja médico, bombeiro, enfim, a gente precisa realmente fazer tudo tão rápido. A verdade é que a gente vive numa sociedade que premia justamente esse senso de urgência. E em relação a tudo isso, não tem uma forma como a gente vai desacelerar. Claro que cada caso é um caso, cada fase da vida também daqui a pouco exige uma velocidade distinta, mas de forma geral, será que você precisa mesmo responder aquele WhatsApp durante o almoço, durante o jantar? Eu acho que se não puder, pelo menos, ter esses momentos de contemplação que são necessários, que pelo menos se consiga reservar algum tempo para não ficar tão colado ali no celular, respondendo incessantemente, porque gera uma sensação de angústia, uma sensação de ansiedade, ter que responder, daqui a pouco preservar pelo menos esses momentos das refeições, ou quando estiver tomando café com alguém, enfim, para poder também ter uma convivência mais agradável. Dirigindo. Ah, sem dúvidas, especialmente. Olha, são missões que nós temos pela frente. É missão nossa, dos adultos, nos educarmos e não esperarmos só das crianças. Muito bem, doutor Sérgio. Muito obrigado pela tua presença, pelo comentário de sempre aqui nas quartas-feiras. Uma boa semana. Obrigado, bom dia.